Eu sei que vocês aguardaram por muito tempo essa aula, mas finalmente eu trouxe ela pra vocês. Olá, Amanda, tudo bem com você? Meu nome é Laisa Benevides, eu sou a criadora e produtora de conteúdo no Conecta Elas. Vou deixar o arroba dele aqui pra você ir lá conferir. E esse vídeo é um dos mais pedidos lá no direct e também aqui nos comentários do YouTube, que é uma aula completa sobre lógica de programação. Então, nessa aula de hoje eu vou passar pelos assuntos principais da lógica de programação, vou explicar para vocês resumidamente, mas que vai dar para entender. Mas antes de começar essa aula, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal. Estamos com a meta de 5.000 inscritas até o final desse ano, então eu conto com seu apoio. Agora sim, vamos começar! Então, o primeiro passo que estudamos quando queremos aprender a lógica de programação é um pouco mais sobre algoritmos, de como fazer uma sequência com um algoritmo. Então, vamos iniciar com um exemplo muito prático, que eu quero agora que vocês imaginem que queremos fazer um sanduíche. E para isso, precisamos seguir uma sequência de passos. E essa sequência de passos é como justamente se fosse o nosso algoritmo, que seria uma série de instruções para alcançar um resultado específico. Então, aqui temos uma ordem. Então, primeiro pegamos o pão. Então, bota aqui, por exemplo, pegar o pão. Depois disso, passar o requeijão no pão. Depois, posso colocar... na verdade, fazer um sanduíche, vamos... Botei aqui requeijão no pão, mas vamos trocar por maionese no pão, porque aí faz mais sentido. Porque depois eu vou colocar a alface no pão, depois eu vou adicionar o recheio, e por último, né, eu vou fechar o pão. Então, isso daqui é uma sequência que podemos chamar como se fosse realmente uma sequência quando a gente vai criar um algoritmo para resolver um problema. Então, a gente pode pensar nela como uma receita de bolo, onde seguimos as instruções para atingir, né, o nosso objetivo final. E aí, quando tratamos no código mesmo, em Python, em Java, o que for, temos algumas variáveis e tipos de variáveis. Então, aqui eu vou colocar somente que, para vocês identificarem melhor, eu vou colocar algoritmo. E aqui eu vou colocar variáveis, tipos de dados. Então, quando falamos sobre variáveis, elas são o que chamamos que guarda as informações que precisamos, né? Como se fosse uma caixa que guarda essas informações que queremos passar, né, no nosso código futuramente. E aí definimos ela com o nome da variável e um valor para ela. Então, o valor seria o dado que é armazenado na variável, e o nome da variável é usado para identificar e acessar o valor armazenado. Então, temos esta estrutura de variável. E um exemplo dela, que a gente vai falar, né, mais para frente, quando a gente for falar dos tipos de dados, mas aqui eu poderia colocar assim, valor, que seria do valor não, né? Deixa eu colocar assim, preço, que seria do tipo inteiro. Então, eu vou colocar int. Só para vocês conseguirem entender um pouco sobre como nomear e o que seria esse valor. Esse valor aqui a gente vai falar em breve. Então, agora eu vou colocar, na verdade, dividir aqui para ficar melhor, para vocês entenderem, e que vamos falar justamente sobre esses tipos de dados, né? O inteiro, a string, o booleano, enfim, temos vários tipos de dados e vamos começar com os tipos numéricos. Então, de tipo numérico, temos o inteiro, que é referenciado pelo o int, né, que eu coloquei ali em cima, então inteiro, int. Deixa eu colocar só como negrito, para que vocês consigam entender melhor. E esse inteiro é, por exemplo, o -3, o 0, o 42 e assim por diante. E outro são os pontos
flutuantes, que a gente chama flutuantes, que é o nosso tipo float. Então, esse tipo float aqui, ele representa números que podem ser decimais. Então, por exemplo, 3,14, 2,7, e enfim. Esses tipos de dados, né, de tipos de dados que a gente chama de quando tem um decimal, uma casa decimal, seria já do tipo float, e se for inteiro, são números que são inteiros, né, como o nome mesmo já diz. Também temos o tipo de dados que são tipos de texto, que seria a nossa famosa string. Essa string ela é muito utilizada em diversas partes, né, do nosso código, e ela tem essa apresentação do str. Então, aqui é o tipo string, é um texto, então eu poderia colocar aqui, olá, tudo bom? Tudo que for texto vai ser do tipo string, é fácil de entender isso. Outro tipo de dados que temos são os tipos booleanos. Então, tipos booleanos. Esses tipos de dados é o falso e o verdadeiro. Então, aqui, por exemplo, temos o booleano, que é representado pelo bool, e eu posso dizer que ele é true ou false, né? Que seria o verdadeiro ou falso. Então, se eu quiser criar algo que seja uma verificação de se é verdadeiro ou falso, eu utilizaria esse tipo, que seria o booleano. E outros tipos de dados que temos são os tipos de coleção, que a gente vai falar também ainda nesse vídeo. Então, os tipos de coleções são listas, tuplas e também dicionários. O que seriam as listas? São um conjunto ordenado de itens. Então, por exemplo, 1, 2, 3 e 4 seria uma lista. O que seria uma tupla? Ela é semelhante à lista, mas ela é uma imutável. Então, uma vez criada, ela não muda. A gente não pode adicionar mais nada nela. Então, por exemplo, 1, 2, 3, representado pelo um parênteses, e a lista é representado pela colchetes, né? Na verdade, pelas chaves, que seria o nosso array. E o dicionário, ele armazena pares de chave de valor, como, por exemplo, utilizando, né, as chaves, a gente colocaria nome e o valor desse nome. Então, nome, João. E aí, isso aqui seria considerado um dicionário. E aí eu fecho ele aqui com o colchetes e pronto. Essa seria a representação que a gente teria. Então, basicamente, esses são os tipos de dados que temos nas linguagens, né, que vamos utilizar futuramente, e a variável, que é o que a gente define esses valores. E uma pausa aqui nessa aula, bebe aí uma aguinha e escuta o que eu tenho pra te dizer. Eu preciso te apresentar o Study Code porque eu sei que ele pode mudar a sua forma de estudar. O Study Code, ele reúne diversos cronogramas de estudo, inclusive o de lógica de programação. E ele conta com uma lista de conteúdos que você precisa aprender, um planner semanal e também lista de exercícios e de projetos que você precisa fazer ao final de estudar cada uma dessas linguagens. Ficou curiosa? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer mais sobre o Study Code. E agora sim, vamos continuar a nossa aula de lógica de programação. Então, no código Python, a gente pode utilizar isso daqui que a gente estudou agora, como vamos fazer nesse arquivo que eu já criei para vocês. Então, por exemplo, se eu quero definir uma variável do nome idade e o valor dela seria 25, então ela daqui é do tipo inteiro. Então, vou colocar só como comentário aqui. Se eu coloco uma altura, uma variável chamada altura, e defino ela como 1,75 m, isso daqui seria do tipo float. Se eu coloco que agora eu quero um nome que se chama Maria, e eu coloco entre aspas, então aqui eu estou falando de um tipo string. Já se eu coloco aqui, por exemplo, se tem cartão, então eu quero ver se a pessoa tem ou não tem cartão, e eu coloco como false, eu estou falando do tipo booleano, né, que a gente viu ali, do tipo val. E aqui embaixo seria
a gente pode trazer um exemplo de lista e um exemplo de dicionário para que vocês entendam como funcionaria isso no Python. Então, aqui, números, e aí eu vou carregar uma lista de números, um array de números. Então, 2, 3, 4, 5. E aí, nessa lista, eu posso fazer várias mudanças, eu posso acrescentar, posso remover, enfim, seria um assunto já para depois. E aí, um exemplo de dicionário que temos poderia ser pessoas, e aí eu abro e fecho e coloco nome, como eu coloquei ali no exemplo do Notion, né, João, e João tem a idade, né, eu coloco também aqui a idade dele, deixa eu só, idade de João é 30, que aí já pegaria, tipo, um string aqui e o tempo inteiro. Então, seriam esses exemplos que teríamos aqui. Outro assunto que é comum é essencial, na real, de se estudar na lógica de programação são a estrutura de controle condicional. Então, vamos ver agora um pouco mais sobre essas estruturas. A primeira delas seria o nosso famoso if e else, que seria o nosso se e se não. Então, esse se e se não, ele vai permitir que o programa execute um bloco de códigos se uma condição for verdadeira e outro bloco de código se a condição for falsa. Então, para isso, vamos lá, de volta no nosso código de lógica, né? Esse é o nosso primeiro exemplo. Eu vou até abrir outro e vou salvar aqui. Então, aqui, por exemplo, se eu coloco que a idade, eu defino que a idade da pessoa é 18 anos, que é do tipo inteiro, lembrando. E eu coloco o primeiro bloco de códigos, que se a idade for maior ou igual a 18, ele vai mostrar pra gente que essa pessoa é maior de idade, né? Eu quero fazer essa verificação para ver se uma pessoa é maior de idade. E se a pessoa não tiver 18 anos, então ele vai mostrar, executar, né, esse else, que seria que a pessoa não é maior de 18 anos. Então, essa daqui seria a estrutura. Quando eu fosse validar isso aqui ele tá dando problema só de extensão mesmo do caractere que eu coloquei com acento, mas não é um erro, não é um problema. Então, se eu fosse colocar no console log essa verificação e desse print, né, fosse rodar aqui, por exemplo. Então, aqui eu rodei, né, o Python e entrei nas pastas, tudo que eu precisava, e rodei o Python e o código que a gente tá mexendo. Como aqui em cima eu defini que a idade já era 18, então ele mostra que é maior de idade. Se por acaso eu mudar aqui, alterar para 17 anos e rodar de novo esse comando, né, Python, ele mostra que é menor de idade porque eu alterei ali em cima. Então, para isso, que funciona, né, essa nossa condição do if else. A segunda condição é do se não e se, que a gente utiliza. Não, na real, não é tão utilizada. Geralmente, assim, não vejo muito as pessoas utilizando, mas é super essencial também que a gente saiba como utilizar. Então, se não, se. E aí, essa estrutura eu vou até tirar ela daqui e vou mudar um pouco. Ela vai ser agora uma nota que vai receber 75. E se ela é utilizada, no caso, também para verificar essas condições, e se a condição for verdadeira, as demais não vão ser verificadas. Então, por exemplo, se eu colocar aqui que o if, a nota, for maior ou igual a 90, ela vai exibir para a gente que seria uma nota A. Ela vai printar isso para a gente. E se vamos usar o if, se não for, né, se não e se for isso, vai ser uma nota maior ou igual a 80 e ela vai printar pra gente o tipo B. Então, deixa eu só copiar aqui. Ela vai printar pra gente o tipo B e aí por diante, né? Eu posso fazer aqui que se ela for 70, deixa eu só organizar ela aqui, senão ele já vai dar outro erro. Se for 70, vai ser do tipo C. E se não for, né, nada, no caso, o nosso se não mesmo, vai ser do tipo B. Então, ele vai printar pra gente o tipo D. Deixa eu só organizar aqui, pronto. E aí, agora, se eu colocar Python, controles e rodar, ele vai mostrar que foi de tipo C, porque ali em cima eu coloquei que nossa nota seria 75. Se eu mudar para 95,
ele já vai retornar pra gente, se eu rodar de novo aqui, que a verificação vai ser do tipo A, né? Tipo, que ele vai entrar nesse primeiro if e ele não vai verificar esses outros. E agora vamos entrar para a estrutura, outro tipo de estrutura, que seria as estruturas de repetição, também conhecidas como loop. Então, temos a primeira, que seria o while, que seria o nosso enquanto. Então, esse nosso while, ele executa um bloco de código, né, que a gente vai criar, enquanto a condição for verdadeira. Então, aqui, deixa eu apagar novamente. Na verdade, eu vou criar outro aqui, porque talvez, se vocês quiserem, eu posso passar nesse código. Eu acho que eu vou fazer uma pastinha. E aí, quem quiser pode comentar nesse código que quer ter o acesso a todas essas estruturas de código que eu montei. E eu vou criar aqui um contador que vai ser zero, vai ser igual a zero. E enquanto o contador for menor que 5, ele vai printar o contador. Ele vai printar pra gente o número, né, que tá dentro do nosso contador. E a gente vai fazer uma lógica que o contador, ele sempre vai ser vai somar, né, com mais um. Então, vai ser mais igual a 1. Deixa eu só dar um espaço aqui. E vou salvar. E aí, se eu rodar o Python, e agora repetição, eu até botei aí errado ali, né? Ele vai fazer, ó, essa contagem super rápida, né, pra gente, 0, 1, 2, 3, 4. Quando chegou no 5, ele parou. Então, essa é a estrutura que a gente utiliza. E a outra estrutura, voltando aqui, que a gente utiliza, é o for. Então, o for seria o nosso para. E esse for, que é o para, ele intera uma sequência, como, por exemplo, uma lista, ou um intervalo também de valores que são conhecidos. Então, aqui, se eu comentar, vou até comentar isso, porque aí ele não pega, né, o de cima, ele só vai pegar o que não está comentado. E eu vou colocar aqui uma lista, vou carregar uma lista com alguns valores, e eu vou colocar aqui para o número na lista, ele vai printar esse nosso número. E aí eu vou rodar pra gente ver, né, esse resultado. Então, Python, escrevi errado, Python, repetição, e ó, 1, 2, 3, 4, 5. No caso, ele mostra aqui, né, essa nossa lista, porque eu defini ela aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa aula, que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa, podem enviar aqui, né, nos comentários, se vocês tiverem qualquer outra dúvida. E vamos para o nosso terceiro tópico, que são as estruturas de controle de fluxo. Então, o primeiro deles é o nosso break, que ele é o nosso interromper, e ele é usado justamente para criar essa interrupção na execução de um loop. E ela geralmente é usada quando a condição, né, é atendida. Então, se eu colocar que usar o for, né, que é o nosso para, for i no range de 10, se o i for igual ao 5, ele vai parar. Então, assim que ele atingir o 5, o resultado for 5, ele vai parar e ele vai printar o nosso i. Então, aqui, Python, eu não salvei, né? Então, nunca ia. Python 0, 1, 2, 3, 4, 5, parou. Então, para isso, a gente utiliza o nosso break, quando a gente quer fazer essa quebra, né? Essa quebra forçada, essa interrupção forçada. Então, aqui eu vou só comentar, para já ficar comentado. E a nossa próxima estrutura de controle de fluxo seria justamente o nosso continue, que seria, né, para ele continuar. E vamos ver como funciona ele na prática. Ele pula nessa iteração atual do loop e continua com a próxima iteração. Então, se eu colocar aqui a mesma estrutura, vou pegar aqui o exemplo do for. Se ele tiver num range de 5, e eu colocar que o i é 2 e trocar só aqui para continue, então quando ele for 2, ele vai continuar. Aí eu vou salvar aqui e vou dar um Python e fluxo. Ele mostra pra gente, ó, 0, 1, para no 2, né? Tipo, ele foi igual a 2, ele reconheceu que o i era igual a 2, e aí ele continuou pro 3 e pro 4. Então, para isso funciona a nossa estrutura, né? Tanto do break como também do continue.
Já o nosso próximo assunto vai ser sobre função e modulação. Mas primeiro aqui de tudo, vamos começar com as funções. E a função, ela é uma definição, ela é definida por um nome, seguido por um parênteses que pode conter parâmetros, que são os dados de entrada. E em seguida, o bloco de código que executa a operação específica. E a gente utiliza nessa função, para a gente utilizar essa função, a gente chama ela por um nome e fornece alguns argumentos, se necessários, entre parênteses. Se não tiver esses argumentos, a gente deixa o parênteses vazio. Então, aqui, já no nosso código, eu vou mostrar já aqui para que vocês possam entender melhor. A gente define a nossa função como saudação, por exemplo, saudação. Entre parênteses, que eu disse para vocês que seriam esses argumentos, né, necessários, que no caso seria o nosso nome, e aí eu faço um print do nosso nome. Então aqui o print vai ser um F, olá, e abre e fecha chaves com o nosso nome e uma exclamação, né, para ficar bonitinho. E aí, para chamar essa função, né, para a gente reconhecer essa função e tudo mais, eu coloco aqui saudação, que foi o nome da nossa função, e defino esse nome, né, como Ana, que seria justamente essa nossa chamada da nossa função. Então, aqui, se eu salvar e eu chamar aqui Python função, ele vai carregar para a gente e vai botar Olá, Ana, porque foi aqui que eu defini. Se eu troco o nome para Eli, por exemplo, e roda aqui de novo, executo de novo essa função. Eita, ele executou o errado, né? Ele executou o fluxo. Função olá, Eli, e vai fazendo essa troca. Então, para isso funcionar nossa função, ela é muito, muito, muito utilizada no nosso código. Então, eu super recomendo que você dê uma maior atenção nesse assunto aqui. E aí, o próximo assunto, que seria a questão da modularização, ele é um pouco mais complexo. Então, eu recomendo muito aqui que você estude mais essa função aqui. Eu estou passando só uma revisão geral, né, do que são os assuntos abordados dentro da lógica de programação, mas eu espero mesmo que você dedique esse tempo maior para que você possa entender esses próximos assuntos que são decorrentes desses anteriores. Então, aqui temos a modularização, e aí temos três tipos de passo a passo, né? Três passo a passos para a gente fazer. Então, primeiro de tudo, a gente tem uma divisão do código. Então, a modularização ele permite a gente dividir o programa em partes menores, em funções, com funcionalidades específicas. A segunda é a reutilização desse código. No caso, essas funções elas podem ser chamadas várias vezes em diferentes partes do programa, evitando a repetição de código e facilitando também a questão da sua manutenção. E o terceiro que é sobre a facilidade, né, da manutenção. Então, aqui, cada função ela trata especificamente de uma tarefa e torna o código bem mais legível e acaba facilitando essa identificação. E também, se a gente tiver algum problema, a gente consegue visualizar ele de uma melhor forma possível. Então, trazendo agora ele para o código, eu vou fazer aqui junto, dentro da função, eu vou criar uma função que calcula a média de uma lista de números. Então, eu já vou usar aqui conceitos mais avançados, né, em questão de matemática também. Então, def calcular a média, e eu vou passar como esse parâmetro uma lista com esses valores, né, e tudo mais. Então, ele vai ter uma soma que vai ser um sum, que é justamente o operador, né, da nossa soma, que faz a nossa lista, que pega a nossa lista. E depois ele vai pegar a nossa média, vai ser igual a nossa variável soma, que vai carregar a soma da nossa lista, e ele vai dividir pela quantidade de itens da nossa lista, né, a largura que eles chamam da nossa lista. E, por último, ele vai retornar para a gente essa média. E para eu fazer a chamada dessa função, para que a gente possa visualizar, eu vou colocar aqui que as notas, que vão ser, né, dessa lista da gente, vai ser 85, 90, 75, 60 e 92. E aí, ele vai ter uma média das notas, que vai
essa variável, né, vai carregar a questão da nossa função, calcular a média, então vai ser essa nossa chamada que vai pegar as nossas notas, que são carregadas no caso da gente estar passando aqui, que a nossa lista será as nossas notas dentro da nossa função. E aí, por último, né, ele vai criar esse print. Então aqui o printf, e vai ser a média e por último aqui vai ser, a gente vai carregar, né, a média das nossas notas. Só um erro que tava, que ele tava fechando aqui as aspas antes, mas é só corrigir isso aí no seu código que já vai funcionar. E aí, quando eu chamar esse Python, função, a média é 84, porque ele vai fazer toda essa nossa conta. A gente não precisa, né? Tem muita gente que se preocupa que a gente precisa fazer a nossa conta, tipo, de cabeça, precisa ser boa em matemática e tudo. Não, gente, a gente só precisa saber os comandos exatos e como é que a gente quer criar essa estrutura. Por exemplo, para calcular a média, a gente precisa da soma dessas listas e dividir pela quantidade de notas que a gente tem. Então, a gente tem que ter essa noção, mas ele que faz o cálculo pra gente e traz, né, retorna esse cálculo. E seguindo aqui o nosso estudo, vamos ver agora sobre listas, sobre tuplas, né, e sobre também a questão dos dicionários. Então aqui a lista, tuplas, e deixa só esses dois por enquanto que eu vou explicar para vocês, e aí depois a gente vai partindo pros próximos. Então a lista, ele é basicamente, né, como a gente estava vendo, uma sequência, né? Uma sequência, a gente pode definir como uma sequência ordenada de elementos. E ela tem como a característica dela, que é muito importante que vocês saibam, que elas são mutáveis. Então, elas podem ser modificadas após a criação e permitem, né, que tenham elementos duplicados, que a gente altere acrescentando, removendo, enfim. Então, um exemplo disso, dessa nossa lista que a gente pode criar, como a gente já vem criando, né, ao longo desses outros exemplos, é que aqui ela carrega, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, se eu rodar isso, ela retorna pra gente, né, nossa lista. E já a nossa tupla, a definição dela é que ela é uma sequência de ordem, também de elementos, e ela é uma sequência ordenada, né, de elementos, e a característica dela, no caso, é que ela não é mutável, ela é imutável. Então, ela não pode ser modificada após a sua criação. Então, temos essa diferença, e é uma característica de visual dela é que a lista é assim e a nossa tupla, ela é com parênteses. Então, aqui 10, 20, 30, 40, por exemplo. E ela não pode, a gente não pode, durante o nosso código, mudar ela. Então, basicamente é isso, a diferença visual, né, entre as duas. E aí, a terceira, que é o dicionário, né, que eu disse que eu ia falar agora, em breve, abaixo, né, no caso dessas duas, que a gente também já viu ao longo dessa aula, e ele tem como a característica dele que ele é uma estrutura de dados que armazenam pares-chave de valor, né? Tipo, ele armazena o. Eita, deixa eu só corrigir aqui. Armazena o tipo e o valor dela, e que os dados eles podem ser acessados por chaves e que não possuem uma ordem definida. Então, aqui, se eu quiser mostrar para vocês no código mesmo, que até a gente fez, deixa eu só ver se a gente fez. A gente fez, mas eu acho que eu acabei. Aqui, ó, exemplo de dicionário. Então, se eu colocar aqui para o Python pessoas e eu colocar o nome, João e tudo mais, ele já vai ser um dicionário para gente. E aí, falando também, junto disso, né, de características e tudo mais, temos os conjuntos, que são chamados também, você pode encontrar aí sets, e as strings, que eu vou falar um pouco mais também delas, das características dela. A questão do conjunto, ele é uma coleção também, e ele é uma coleção, no caso, não ordenada. Então, coleção não ordenada de elementos únicos. Ele também não permite o elemento duplicado. E a gente pode definir um conjunto nesses sets da seguinte forma. Se eu colocar aqui conjunto é igual a chaves 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui
seria um conjunto. Então, basicamente, é utilizado a símbolo do dicionário, sendo que com números, né, não tem o tipo e o valor dele, é somente o número, mas é definido com essas chaves. E eu disse, né, gente, vai ser uma aula bem completa, assim, de resumo mesmo, de revisão, ou para quem tá, começando agora e quer ter uma noção do que é estudado, essa aula aqui é exatamente para você. Então, continuando aqui, as nossas strings têm uma sequência também, é uma sequência imutável de caracteres e elas não podem ser modificadas. Após a sua criação, né, elas não podem ser modificadas e elas são definidas daquela forma. Por exemplo, texto igual a aspas e o texto que a gente quer dentro. E aí agora, né, falando um pouco mais sobre para que serve, né, essa utilização de estrutura de dados, por que que a gente utiliza isso, e tem 3 itens essenciais que eu preciso falar para vocês. O primeiro dele é sobre armazenamento de dados. Então, todas essas estruturas, elas são utilizadas para armazenar e organizar diferentes tipos de dados no mesmo programa. E aí ela também serve para manipulação dos dados, oferecendo, né, métodos, operações que a gente viu aqui de exemplos, como, por exemplo, as estruturas de repetição, controle condicional, controle de fluxo. Então, permite que a gente faça essa remoção, adicione ou modifique esses elementos. E também temos a questão das aplicações específicas. Então, cada estrutura de dados ele possui as suas características e é mais adequado para certos tipos de operação. Por exemplo, né, a questão dos adicionários para armazenar informações com a chave valor ou a lista para criar sequências ordenadas de elementos. Então, ela é muito eficiente, né, ela é boa por ser eficiente, então a gente escolhe essa estrutura de dados corretas e influencia, né, no desempenho, na eficiência do nosso programa, e também a questão da organização, que ela ajuda demais a gente. E já estamos nos aproximando do final dessa aula, mas eu ainda preciso falar para vocês alguns outros temas super importantes, da lógica de programação, que, por exemplo, a implementação interna das tabelas de hash. Então, eu vou colocar aqui tabelas de hash, que é um assunto que se vê muito, né, quando se estuda lógica de programação. E essas hash tables, né, que a gente chama aqui, vou colocar hash tables. Elas são estruturas subjacentes aos dicionários em muitas linguagens de programação e elas também funcionam através da técnica, né, que chama hash. E as chaves elas são mapeadas para os índices de um array, usando justamente a função de hash. E isso permite o acesso rápido aos valores, já que o valor associado a uma chave específica pode também ser encontrado diretamente na posição calculada lá no nosso array. Então, o funcionamento dessa tabela de hash, a gente tem o hashing, que seria o valor do hash, que é gerado a partir das chaves, e esse valor é usado como o índice para armazenar ou buscar o valor que você quer, correspondente na sua tabela. E também tem a questão da resolução de colisões, que é quando duas chaves diferentes resultam nesse mesmo índice de hash, que tem causa, né, no caso, essa colisão. E tem as técnicas como encadeamento separado, ou endereçamento, né, aberto, que são utilizados para lidar com isso, mas são outros assuntos um pouco mais avançados que não vamos abordar aqui nessa aula. E aí temos vantagens, né, de usar os dicionários e a tabela de hash, que é na questão da eficiência na busca, que permite com que a gente acesse valores diretamente pela chave, com tempo de busca, e também a questão da flexibilidade e rapidez, que são altamente eficientes para recuperar e modificar os dados, sendo úteis para mapeamento da chave e valor. E claro que temos um exemplo aqui que eu vou trazer para vocês do dicionário em Python, né, que seria acessando essa chave, o valor, né, da chave da idade. Então, se eu vim aqui, deixa eu só salvar. Eu vou comentar para que a gente não se perca, mas se eu vim e criar aqui, na verdade eu nem vou criar, eu vou descomentar só essa parte daqui das pessoas que a gente vai utilizar. Então aqui eu coloquei o nome de João e a idade de João, e se eu quero identificar a pessoa com somente a idade, né, eu quero trazer para
para como resultado, né, no nosso print, somente a idade do João, eu vou colocar aqui pessoa eu coloquei só errado aqui, estava tentando identificar o erro, mas foi porque eu coloquei o primeiro, né, estava em singular e o outro estava no plural. Então, aqui pessoa, e aí ele mostra, eu pego o índice, né, da questão da idade. Então se eu botar aqui Python, função também não é função, é lista, botei errado. Então, se eu botar Python, listas, ele vai calcular pra gente e vai retornar a idade de João, que no caso seria o 30. Então, esses dicionários, a tabela de hash, eles são muito utilizados principalmente em bancos de dados, linguagem de programação também, e oferecendo uma maneira, né, eficiente de armazenar, acessar e também de gerenciar esses dados por meio dessas chaves únicas, né, que seria a idade, nome, enfim. E aí, por último, né, eu queria falar um pouco mais sobre a questão da resolução dos problemas e algoritmos. Então, tem a questão da resolução de problemas que, usando a lógica de programação, requer justamente a nossa prática, que a gente estude, peguem todos esses assuntos dessa aula de hoje e vejam com calma, vejam mais exemplos. Comentem aqui também nos comentários se vocês querem que eu traga exemplos de códigos, né, de exercícios de lógica de programação resolvidos, que eu vou adorar trazer para vocês, então comentem isso. E também não se esqueçam de revisar, coloquem aqui suas dúvidas, pratiquem regularmente também, que todos esses assuntos aqui e os outros assuntos vocês vão se dar muito bem se vocês praticarem e resolverem os seus exercícios. E essa foi a aula de hoje, manas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já faz um tempo que eu tô planejando ela e eu queria reunir, assim, os principais conteúdos da lógica de programação para dar como se fosse uma revisão para vocês, um gás assim para vocês estudarem. Não se esqueçam de conferir o Study Code, que ele pode te auxiliar no planejamento da sua rotina de estudo. E também, mano, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também o comentário se essa aula foi útil para você. Até o próximo vídeo e tchau!